que contraria a ordem natural das coisas se a pessoa não tiver resultado tendo potencial. É simples assim, né? Contraria a ordem natural das coisas. E essa ordem natural vem de uma coisa que é a contrariedade daquilo que você é, ou seja, da sua essência. Quando você contraria a sua essência, você também contraria a sua ordem natural. E aí tudo que você faz para o mundo parece não dar certo, parece sempre ter um desvio, né? Sempre tem um obstáculo, uma barreira que te impede de transpor esse obstáculo e chegar no seu potencial, né? Então, eu fiz uma pesquisa recentemente e eu tive foram 2.501 pessoas perguntadas. Olha só, eu fiz a pergunta: você hoje sente que está usando o seu pleno potencial? E aí 78% das pessoas responderam que não estão usando o pleno potencial. E foi exatamente por essa razão que eu decidi trazer esse tema para a live de hoje, porque assim, é muito importante que a pessoa entenda: se eu tenho potencial, por que então eu não estou desenvolvendo? Por que então eu patino? Por que então eu fico o tempo todo, né? Parece que o motor está acelerado, mas o carro não sai do lugar. E isso frustra. Foi interessante você procurar o significado da palavra potencial, porque eu queria trazer para essa discussão, desde o começo, quando eu pensei nela, o significado de resultado. O que é resultado para você? Então, se eu pensar em resultado, acho que a grande maioria das pessoas, quem quiser comente por favor, mas a grande maioria das pessoas pensa em resultado como um resultado financeiro, um resultado prático, um resultado palpável, alguma coisa que tenha a ver com dinheiro, com valor, com fim, né? E aí o que acontece? Quando você pensa no resultado, assim, olhando por uma perspectiva mais ampla, você começa a perceber que o seu potencial está sim sendo atingido dia após dia. Por exemplo, quando você tem um projeto que você está fazendo, por mais que este projeto não tenha dado o resultado financeiro ou o resultado, enfim, material que você queria, ele te deu algum resultado. Que resultado foi esse? Quando você precisa olhar para trás e fazer um debriefing do que você estava fazendo e entender que o que você ganhou com aquele projeto foi além do dinheiro que você poderia ter ganhado com aquilo. Por exemplo, você ganhou a experiência para o seu próximo projeto. Você ganhou sabedoria, você ganhou conhecimento. Conhecimento prático é algo muito, mas muito importante e muito poderoso para que você possa alcançar o seu resultado efetivamente financeiro nos próximos lançamentos ou de qualquer coisa que você for fazer, né? Então, veja, se você entende resultado de uma forma mais ampla, você começa a chegar mais perto do resultado. Então, quando você olha para o espelho e fala: nossa, cara, você tem tanto potencial, mas cadê o resultado? É porque você não consegue contar a própria história. A sua própria história não é para você suficientemente boa, suficientemente grande, de modo que você mesmo possa reconhecer. Então, quando você não se reconhece, quando você não consegue compreender, olhando para você no espelho, olhando para a sua vida, olhando para trás, onde é que eu tive resultado aqui? Você não consegue externalizar isso. E aí você se frustra, mas essa frustração não tem tanta razão de ser assim. É o contrário. Você precisa entender a sua história como a sua vitória. Não importa se tem quanta gente você já conhece, ou já viu, quantas histórias você conhece, que as pessoas tiveram muita frustração ao longo da vida, até chegou uma hora que explode. Explode por quê? Porque a pessoa nunca olhou para a história dela como se a história dela não tivesse valor, não fosse notável. Então a história dela sempre é notável.
mesmo quando a história é ruim, porque se você passou por uma coisa ruim e superou, olha um resultado aí. E as pessoas simplesmente não percebem isso como resultado. Pois é, e o que a minha experiência trouxe com esses atendimentos todos e com a quantidade de pessoas para as quais eu já apresentei os talentos, né, foi o seguinte: eu comecei a entender, porque eu tenho analítico entre os meus talentos, então uma coisa que eu gosto muito é de fazer essa análise para entender o todo do que eu estou falando, né? Como eu estou lidando com isso, e justamente aprender para gerar outros resultados no futuro. Então eu funciono desse jeito. E quando você percebe como você funciona, você começa a fazer mesmo as coisas que você não gosta, você faz do jeito que você gosta. Então você dá um jeito de fazer aquilo ao seu modo, de uma forma que você tenha prazer em buscar um resultado final para aquilo. Isto é resultado também, né? Então, quando uma pessoa começa a entender quem ela é, ela faz uma troca, uma coisa acontece, uma coisa muito importante acontece. Nessa mesma pesquisa que eu te falei, 63% das pessoas reportaram que tem uma dificuldade muito grande, sabe de quê? De falar no que ela é boa. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se elogiar, de entender aonde elas são de fato muito boas. E isto é uma das formas de você gerar muito potencial e pouco resultado. Porque você não enxerga o resultado mesmo que ele esteja acontecendo. E eu fiz a pergunta assim: primeiro, você acha quão difícil é para você falar no que você é bom? Aí teve esse movimento aí, né? 63%, 64% disseram que é difícil falar sobre o que você é bom. E aí logo embaixo veio a pergunta oposta: quão difícil é para você falar sobre as coisas, os seus erros, falar sobre os seus defeitos? E aí deu 75% das pessoas diz que é fácil falar sobre os defeitos. Ou seja, a gente foi treinado a vida inteira para olhar para o que está errado com a gente e gastar toda a nossa energia para consertar aquilo. A pessoa tem dificuldade em dizer no que ela é boa, porque às vezes a pessoa é tão excelente em uma determinada coisa que ela sequer imagina que outras pessoas possam perceber aquilo como um talento dela. Sim. De tão natural que aquilo é para ela. Só que é o seguinte, vamos lembrar que ninguém é igual a ninguém, nós somos únicos. Somos únicos. E por sermos únicos, alguns talentos a gente tem e outros não tem. É só você olhar para o lado. Seu marido tem outros talentos que você não tem. Minha esposa tem outros talentos que eu não tenho. E se a gente souber fazer isso e conectar, a gente, em vez de ter 5, 10 bons talentos, a gente vira 20 quando vira uma dupla. Imagina isso numa equipe, né? Todos, mas... Me chamou muita atenção para uma analogia interessante. Quando você fala assim que a sua essência é travada, repara que a essência nunca saiu dali. Não. Ela sempre esteve ali, ela está ali. E o que te deixa frustrado, o que faz com que você sinta lá dentro que você tem muito potencial, mas você não consegue gerar resultado, é porque você está com a sua essência travada. Você não consegue se libertar da opinião dos outros, você não consegue se libertar do que foi dito para você na infância, você não consegue se libertar do meio. E você não faz a aliança com a sua essência. Se você trabalhar uma pessoa que está ávida por resultado, ávida por entender o que está acontecendo com ela, é muito mais simples de ela conseguir enxergar se enxergar quando você apresenta de fato, né? Então, o que eu chamo de autoconhecimento científico, né? Não é só a pessoa que vai encontrar esse autoconhecimento, a gente vai ajudar ela com um teste, com um relatório, para ela entender e poder materialmente ter contato consigo mesmo. Isso é muito louco, porque isso faz uma diferença enorme.
A pessoa consegue tirar dela. Inclusive teve um cliente meu que fez a melhor analogia que eu já vi. Ele falou: isso se assemelha a uma cirurgia de catarata. Você tira aquilo que impossibilita a pessoa de se ver, né? E quando a pessoa se enxerga, ela olha para o passado dela de uma forma completamente diferente. Ela começa a olhar para o passado dela e começa a reconhecer aqueles resultados que ela sempre achou que nunca teve, né? Então, quando ela começa a olhar para trás e reconhecer esses resultados, ela começa a olhar para frente e começar a ver o potencial, enxergar de fato o potencial que ela tem. E ela começa a entender que ferramentas ela pode usar dentro dela para poder alcançar aquilo que ela quer. Então eu faço a seguinte analogia: imagina que você está aqui, você é você e você está procurando aonde você quer, em todos os lugares você olha para fora e procura aquilo que você precisa para poder alcançar esse potencial, né? Esse resultado. Só que você tem na sua frente uma parede de vidro bem grossa. Sabe aquelas blindadas que segura tiro até de AK-47, sei lá eu, de arma militar? Você tem uma perna que empurrar, você bate, você não consegue. Só que ela te permite enxergar o outro lado. Enxergar a vida que você quer ter, enxergar os relacionamentos que você quer ter, enxergar a influência que você quer ter sobre as pessoas, enxergar a sua vida num futuro que você quer criar. Só que tem o seguinte: se você parar para prestar atenção e se aproximar bem dessa parede de vidro, o que você vai ver? Você vai ver o seu reflexo. E é isso o que você não consegue enxergar, o seu reflexo. Os seus olhos, nossos olhos, né? Eles foram feitos para olhar para fora. Você não vê o seu cérebro, você não vê o que está acontecendo aqui dentro. Você muitas vezes, quem tiver aí e quiser comentar, fica à vontade, que eu vou falar agora. Mas muitas vezes você fica muito frustrado com alguma coisa, você fica ressentido com alguma coisa, você tem raiva quando certas coisas acontecem, mas você não sabe explicar o porquê você sente o que você sente. E o que a gente faz com essa metodologia, com esse autoconhecimento científico, é trazer para fora, de modo que a pessoa consiga olhar e ver a razão pela qual ela sente o que sente. Então ela começa a descobrir onde está a raiz dela, a essência dela. E aí, na essência dela está a solução para todos os problemas. Porque é só ela usar o potencial que tem. Você sabe, a gente não está aqui para discutir religião, mas está lá na Bíblia: sois deuses. Né? Se Jesus chegou e falou que nós somos deuses, quem somos nós para discordar? O que a gente tem que fazer de pergunta é o seguinte: peraí, se nós somos deuses, onde é que está essa essência em mim? Onde é que está essa essência divina em mim? São os talentos que Deus deu, que estão aí e que você não multiplica. Por quê? Até, não sei se você sabe, mas o comercial, aliás, não o comercial, o vídeo mais visto do YouTube de todos os tempos é um comercial da Dove chamado, vou lembrar aqui, Essência da Beleza. Uma coisa assim, eu esqueci o nome agora, mas Essência da Beleza, uma coisa assim. O que acontece? Eles fizeram retrato falado de pessoas pela perspectiva delas mesmas, né? Então o cara tava lá de costa, a pessoa ficava num biombo, de modo que ele não pudesse ver, e ela se descrevia. Aí ele como cientista forense, né, ele desenhava o retrato falado da pessoa. Aí essa pessoa descia lá naquele prédio onde eles armaram tudo lá e conversava com alguém que ela nunca tinha visto na vida por uns 5, 10 minutos. Essa pessoa que conversou com ela subia e fazia o retrato falado dessa mulher que ela acabou de conhecer. Cara, é impressionante as diferenças. Eu bloqueio de autoimagem carrega. Pois é, agora, o bloqueio de autoimagem vem do quê? Aí eu vou usar sua analogia. Essência bloqueada, essência travada.
Por quê? Porque quando você consegue reconhecer em você um talento, uma força, algo que você é realmente muito bom, você usa. Mas você usa intencionalmente, esse é o ponto. Porque a grande maioria de nós precisa que o outro diga no que você é bom, para você reconhecer aquilo. E isso faz com que a sua autoimagem fique sempre atrelada a algo que está fora, não algo que está dentro. E quando você consegue trazer a sua autoimagem como se fosse um escudo numa das mãos e uma espada na outra, cara, ninguém te segura. É muito fácil você se reconhecer como um bosta, porque meio que a sociedade vê todo mundo como um bosta, né? Então é fácil. Mas a grande questão que você levantou aí, eu estava pensando sobre isso. Eu sou um coach, e todo mundo que vê coach vê como uma coisa, desdenha essa profissão, mas quem sabe o potencial que pode gerar numa pessoa sou eu. E eu já fiz isso várias vezes. Então, eu sou um coach e você nunca vai ouvir falar na minha boca crenças limitantes. Você tem crenças limitantes. Dentro da sua estrutura terapêutica, você trabalha isso com as pessoas, né? Mas eu tenho uma visão diferente, complementar à sua, que eu queria dividir aqui. Qual que é? Todas as crenças limitantes que você puder escrever no papel, desenhar, tirar para fora, todas elas vão se resumir em uma única. Todas. Você imagina um gráfico, um organograma enorme, e todas elas vão estar ligadas em uma só. Que crença é essa? É a crença de que você não é capaz, né? A autoimagem que você citou no dedo da aliança é a única crença que você que faz com que você fique parado, que tenha muito potencial e pouco resultado. Vem daí, vem do fato de você não acreditar que é capaz, não acreditar que seja possível acontecer com você, não acreditar que você tenha o material necessário para acompanhar o que precisa ser feito, fazer mais do que precisa ser feito e no final colher um resultado superior àquele que você mesmo e o mundo inteiro, né, achou que você pudesse. E tem uma outra coisa que eu quero complementar essa ideia, que é o seguinte: há muitas histórias, mas muitas histórias de gente de sucesso em várias áreas falam o seguinte: ninguém acreditava em mim, só eu acreditava em mim. Essa frase é muito comum sair da boca de gente que batalhou muito, perdeu muito, se frustrou muito, mas nunca parou, né? Não ligava para isso. Não ligava para isso, para a opinião alheia, não ligava. Imagem forte, alta imagem, né? Não importava o que falar, ele estava tudo, né? E por alguma razão que nem mesmo essa pessoa conseguia explicar, ela sabia que ela estava no caminho certo. Ela sabia que ela tinha as ferramentas, que ela tinha os talentos necessários para fazer aquilo acontecer. E ela ia e tomava pedrada, tomava rasteira, tomava tudo. Evitava conversar com as pessoas sobre isso, porque a reação sempre é a mesma, né? Larga disso, você não vai conseguir, isso é muito difícil, e tal e tal. E a única pessoa que acreditava nela era ela. Então é aí que eu quero chegar, sabe, Lívia? Quando eu digo que as crenças limitantes todas se resumem em uma só, é porque é nisso que eu acredito. E é isso que no final das contas comigo aconteceu, porque sempre eu acreditava, sempre eu procurava fora, sempre eu tentava a complexidade de achar uma ciência que pudesse explicar os acontecimentos. Porra nenhuma! Nada disso faz mais sentido do que você simplesmente acreditar em você. E quando você fala de mudar a postura, eu entendi que assim, quanto mais você simplificar as coisas, melhor. Melhor de entender e melhor de fazer, né? Então, quando você fala mudar a postura, né? A única, fazendo a mesma analogia que eu fiz da crença limitante,
A única postura que você precisa mudar para que todas as outras mudem em efeito cascata é a postura que você tem de você com você mesmo. Né? Quer dizer, se você não consegue olhar para você e reconhecer alguém forte, alguém poderoso, alguém que saiba onde quer chegar, alguém que saiba que tem dentro de si tudo o que precisa para te levar onde você quiser, alguém que quem quer que venha a falar com você, quem quer que venha, não importa quem seja, você jamais vai gaguejar para dizer aquilo que quem você é, explicar quem você é. Então assim, eu tenho até uma brincadeira que se você tiver diante do Flávio Augusto, estou falando de uma maneira geral, tá? Flávio Augusto, o bilionário brasileiro, puta cara, cabeça maravilhosa e tal. Se estiver diante dele e ele virar para você e te perguntar no que você é bom, 99% das pessoas vão gaguejar. Você é bom no quê? Né? E hoje, saber na ponta da língua no que você é bom é um diferencial enorme. Enorme. Como é que você responderia para eles? De cara, eu sou muito bom em obter a confiança das pessoas. Nisso eu sou muito bom. Eu sou muito bom em iniciar rapidamente um projeto. Na hora. Começou, onde é que começa? Vamos começar logo. Isso eu sou muito bom. Eu sou muito bom em analisar detalhes, principalmente comportamentais nas pessoas. Eu consigo com muito pouco tempo resolver e entender o que é a tendência daquela pessoa diante de certas pressões e certas coisas. Eu sou muito bom nisso. E eu sou muito bom em estudar também. Eu estudo tudo que precisa ser feito. Eu tenho a capacidade de estudar, entender e aplicar com a minha ativação. Então, é nisso que eu sou bom. Olha como é fácil responder. Não é fácil, galera, responder assim? Claro que é, desde que você saiba quem você é, você tenha plena convicção disso. Senão... Então, quando a gente fala assim, a vida não é dividida, nós não somos várias pessoas, nós somos vários papéis, né? Então assim, como é que eu analiso isso? Eu sou essa pessoa que você falou aí, que eu acabei de te dizer, o que eu faria, o que eu diria para o Flávio Augusto se ele me perguntasse no que você é bom? É isso aí que eu responderia, cara. Fora que eu tenho uma lista maior ainda, que eu sou coisa que eu sou bom. Mas vamos manter esses 5 aí que tá bom por enquanto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quando você vai para situações da vida, você é como se você estivesse trocando chapéu, né? Então, por exemplo, agora eu tô aqui com você. Quem em mim tá aqui? Quem em mim tá aqui é o profissional, o coach, o treinador, o desenvolvedor de pessoas. É essa pessoa que está aqui. Comigo vem minha responsabilidade, vem a minha ativação, vem meu estudioso, vem todos os meus talentos naturais estão aqui comigo. Então, nesse momento, eles têm um determinado uso, certo? Aí eu vou acabar a live, a gente vai desligar. Minha esposa está aqui do lado. Eu vou tirar o chapéu de coach e vou botar o chapéu de marido, certo? Pai. Né? Quando eu estou com a minha filha, eu vou colocar o chapéu de pai. Só que em todas essas situações, em todos esses papéis, o meu núcleo vai junto comigo. É muito importante você reconhecer isso, né? É muito importante. Quando eu estiver do lado de um amigo que precise de uma conversa, todos esses papéis, esse papel de amigo, ele vai ser exercido a partir da minha essência, a partir do meu núcleo, a partir da das minhas capacidades mais profundas. Eu tenho que exercer o papel dessa forma. Interessantíssimo, você vê. Isso que você falou faz total sentido para mim, total. E eu acrescento uma coisa. Embora seus pais tenham te formado fisicamente e espiritualmente, eles não te deram a sua essência, os seus talentos. Não foram eles que deram, foi divino, foi Deus. Então, eles sim, e durante a convivência do meio, como você falou, né? Durante a convivência do meio, a gente absorveu muito deles comportamentos. Isso, perfeito. Personalidade. A identidade
a identidade, a essência, eu tenho que dizer, já nasceu com você e não veio deles. É o seu DNA, a sua essência não veio, eu digo DNA, identidade, tá? Não veio dos seus pais, ela veio de outro lugar, de mais alto. O que você herda deles ao conviver é comportamentos, atitudes. Tanto é, eu vou justificar o que eu estou falando com o seguinte exemplo. Uma garota, uma criança, conviveu com os pais durante muito tempo. Exemplo, menino, pai bêbado, batia na mãe, fazia tudo, ele cresce e a essência dele impede ele de fazer a mesma coisa. Porque ele não vê naquele comportamento, a partir da essência dele, algo que ele veja como para ele. Isso não é para mim. E não é só porque a mãe sofreu, é porque para ele aquilo é inaceitável, né? Vamos falar do exemplo menina. A menina convive com a mãe e ela vê a mãe traindo o pai, enfim, fazendo tudo que é coisa e tal. E ela olha para aquela mãe e diz, isso não é para mim, essa não é a minha essência. Isso me dói fazer isso, me dói me comportar dessa forma. Por quê? Porque a minha essência não permite. Então é nessa hora que eu consigo enxergar a separação entre essência, né, identidade e personalidade de uma forma muito clara. Aí é que eu falo, temos que separar comportamento de identidade, isso é muito importante.